qual é o momento certo de falar sobre dinheiro? Excelente pergunta. Qual que é o melhor momento da gente falar sobre dinheiro? Sem dúvida, é o quanto antes você puder falar sobre o dinheiro. Mas como assim, Léo? Quanto antes. Entenda uma coisa, para você que de repente está solteiro, que está num relacionamento, está pensando em iniciar um relacionamento, entenda uma coisa. Namoro foi feito para dar errado. Entenda isso, namoro é para dar errado. Se der certo, vai virar noivado. E o noivado é para dar errado. Sim, noivado é para dar errado, é para você testar, é para você validar as coisas. E se o noivado der certo, vai virar casamento. E aí o casamento é para durar eternamente. Só que eu fui descobrir isso recentemente, né? Eu falo, eu não tive um namoro para dar errado, eu não tive um noivado para dar errado. Mas ter clareza de que o namoro é um processo de deixa eu testar, deixa eu validar. E por que não falar de dinheiro? A gente tem um tabu na nossa sociedade de falar sobre o dinheiro. A gente fala de todas as outras coisas, mas no dinheiro a gente se esconde. Principalmente quando a gente está ali nas vacas gordas, né? Quando tá tudo ok, nem se... Para que nós vamos falar? Para que nós vamos perder tempo falando de dinheiro? Mas precisa se estabelecer os princípios financeiros que aquele casal vai viver, concorda? Sim. E por que isso é importante? Então vamos lá, vamos entender. Normalmente, o que acontece? Eu vim de um histórico, eu vim de uma bagagem. A Marla também veio de um processo. Normalmente, a maneira como nós lidamos com o dinheiro hoje está muito relacionado com a maneira que eu vi os meus pais lidarem com o dinheiro da fase do 0 aos 7 anos. Mais especificamente, até ela vai até os 14, mas do 0 aos 7 anos, a maneira como eu senti naquele momento, enquanto criança, como era a relação dos meus pais com o dinheiro, eu tendo, na grande maioria das vezes, a carregar, a ser fiel ao que eu vi e levar isso para minha vida conjugal. Então, se eu tive, por exemplo, na minha infância, os meus pais brigando, eu só via meus pais brigando pelo dinheiro, isso é algo natural para mim. Já se porventura a Marla, no caso dela, não, os pais dela eram extremamente unidos, não tinha briga por finanças, ela vem com uma bagagem diferente da minha. E se a gente não chegar num acordo, nem o meu e nem o dela, mas o que realmente faz sentido para nós dois, entendeu? Então eu me recordo da minha infância, isso é real, eu não me recordo dos meus pais brigando por dinheiro. Era o meu pai que trazia dinheiro. Minha mãe, foi um acordo que eles tiveram, ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos. Então nós somos em 3 e relativamente próximos, né? Eu tenho hoje 38, o Henrique tem 35 e o Guilherme tem 31. Então ela praticamente trabalhou com os filhos. Então quando a gente diz que não trabalhou, pelo contrário, né? As mães, as mulheres trabalham demais, mas a remuneração naquele período vinha do meu pai. Ao contrário da minha história, né? Que aí minha mãe sempre trabalhou bastante. E aí a gente ficava com a minha avó. E minha mãe e meu pai fora. Então ela não teve esse tempo com os filhos, né? Eles não se planejaram para ela deixar, então a grande parte da renda vinha da minha mãe. Perfeito, então o melhor momento de nós falarmos de dinheiro é justamente o quanto antes, principalmente se você tem intenção real com a pessoa que você está. Se você está iniciando, tá um flerte ainda, vai virar um namoro, puxa, vamos lá. O que o dinheiro representa para você? Como é que é o dinheiro para você? Tá joia?